Foram duas as pesquisadoras envolvidas neste estudo. A Vivian Julião de Oliveira é psicóloga formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente, ela atua como mentora terapêutica em Somerville, Massachusetts, Estados Unidos. Por esse motivo, ela não pôde participar aqui conosco nesse congresso. E eu, professora doutora Maria Cristina Pinto Gattai, sou psicóloga e fisioterapeuta, doutora em Psicologia Social e do Trabalho pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Sou professora doutora e coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e escritora. A apresentação seguirá esta agenda. No ambiente de trabalho, a comunicação de qualidade é de extrema importância e com a crescente escolarização do profissional surdo, somado à lei de cotas, não é pequena a quantidade desses profissionais que são inseridos no mercado de trabalho. Mas como equacionar a dificuldade de comunicação existente entre o sujeito surdo e o ouvinte no ambiente corporativo, já que a maioria das vezes ambos não dominam a língua natural do outro? A solução mais frequentemente observada é a segregação no ambiente de trabalho, onde o surdo permanece inserido em áreas distanciadas àquelas onde situam-se os ouvintes. Para minimizar esse dilema, tem crescido a quantidade de ofertas de serviços como, por exemplo, programas de orientação e empregabilidade, por meio de cursos e assessorias, visando aí realizar atividades de mediação e intervenção no ambiente de trabalho para a promoção efetiva da inclusão dos PCDs. Vale lembrar que no Brasil o tema da inclusão social tem ganhado força, dada sua relevância em um país cujo pluralismo cultural é proporcional ao tamanho do seu território. Tamanha diversidade se manifesta através das diferentes raças, diferentes culturas, religiões e crenças, naturalidades, classes econômicas, idades e idiomas existentes no nosso país. Apesar da grande diversidade, é visível o despreparo social brasileiro para lidar com tal heterogeneidade que tem promovido discriminação e exclusão em vez de inclusão social. Silveira e Price, em 2015, afirmava o seguinte: o preconceito e a discriminação representam um grande entrave à inclusão, uma vez que eles promovem estigmas e criam estereótipos que não permitem o acolhimento das diferenças. Dentre as inúmeras diferenças, se há um ponto onde a discriminação e a exclusão mais têm chamado a atenção e promovido transformações, é a inclusão social de pessoas com deficiência. Para compreender as questões que perpassam a inclusão social de pessoas com deficiência, é necessário, primeiramente, compreender o que caracteriza uma pessoa com deficiência e o significado da inclusão social. Deficiência é qualquer alteração nas funções normais de um indivíduo. Já a pessoa com deficiência, também conhecida pela sigla PCD, é aquela que apresenta uma limitação física, mental, sensorial ou múltipla que a incapacite para o exercício de atividades normais da vida e que, em razão dessa incapacitação, ela tenha dificuldade na sua inserção social. Já por inclusão social, define-se como aquele processo bilateral no qual as pessoas ainda excluídas e a sociedade, elas buscam em parceria equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos. A inclusão social de PCDs é um processo pelo qual o excluído socialmente por sua limitação e a sociedade realizam juntos
adaptações e adequações com o objetivo de acolher a todos os indivíduos, respeitando suas diferenças, particularidades e limitações. O trabalho tem papel fundamental na vida do indivíduo. É através dele que é definida a sua condição humana, transformando o mundo ao outro e a si mesmo, exercendo papéis sociais e assim contribuindo para a elevação da autoestima e da confiança um dos outros. Podemos afirmar que a década de 1990 foi um marco das transformações legais brasileiras com a aprovação das leis número 8.112 e 8.213. A lei número 8.112 definiu o percentual de 20% das vagas disponibilizadas em concursos públicos para pessoas com deficiência. Já a lei número 8.213, também conhecida como a Lei de Cotas, em seu artigo 93, ela estabelece que as empresas com 100 ou mais empregados estão obrigadas a preencherem de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou com pessoas com deficiências. Apesar da criação dessas leis, as pessoas com deficiência ainda apresentam dificuldades para ingressarem no mercado de trabalho, evidenciando que somente as leis sozinhas não garantem que a inclusão prevista aconteça. Helms e Neuenberg consideram que a efetiva inclusão de uma pessoa PCD tem esbarrado em alguns fatores, como, por exemplo, baixa qualificação, a insegurança familiar, mitos sobre o benefício da prestação continuada, falta de acessibilidade e barreiras culturais, principalmente como o preconceito. Aqui nós vamos falar sobre dois especificamente, sobre a família e sobre o preconceito. Família é o primeiro ambiente social do qual o indivíduo participa. É na família que a PCD terá suas primeiras experiências de inclusão social e provavelmente será a partir dessa experiência que pautará as demais relações que vier estabelecer. Seu envolvimento é fundamental no processo de inclusão laboral, dado que os medos, inseguranças, sentimentos e concepções das famílias sobre a inserção da PCD no mercado de trabalho influenciam na postura e no investimento que a PCD dará nessa inserção. Deste modo, ao trabalhar com as famílias, tanto no período da descoberta da deficiência como durante a inserção da PCD no mercado de trabalho, contribuirá para a sua autonomia. Já em relação ao preconceito, podemos afirmar que o que mais contribui para as atitudes preconceituosas é a crença de que toda PCD é incapaz para o trabalho, apresentando aí uma produtividade inferior aos demais colegas. Olha-se para a PCD em relação à sua deficiência e não em relação às suas competências. Para a efetiva inclusão social, as empresas devem realizar contratações de PCDs a partir do potencial que possuem para atender às exigências da descrição de cargo da vaga existente, isto é, do seu perfil para a vaga, bem como da possibilidade de vir a se desenvolver e a cumprir as atividades previstas, desde que treinada e incentivada a isso em condições adaptadas às suas especificidades. Ao promover uma verdadeira inclusão laboral por meio da ressignificação de experiências e de concepções, pode-se vislumbrar a superação das formas de vulnerabilidade social que a exclusão social produz à pessoa com deficiência e as demais diferenças existentes na sociedade. Quanto aos objetivos desse estudo, essa pesquisa ela visou identificar quais modificações foram promovidas no ambiente organizacional pelos programas de assessorias em acessibilidade e empregabilidade, visando facilitar a inclusão do profissional surdo no mercado de trabalho, e verificar se os
serviços prestados pela consultoria, especialmente os workshops, cursos de Libras e sensibilização, contribuíram de fato para a inclusão dos funcionários surdos no ambiente de trabalho. Em relação à metodologia, esse estudo pode ser considerado descritivo qualitativo, realizado com 3 tipos de profissionais. O gestor de uma empresa do ramo tecnológico, que para garantia do seu anonimato será identificada pelas letras ST. A empresa ela foi escolhida por ter contratado os serviços de uma empresa de assessoria, aqui identificada com as letras DD. O responsável pela empresa de consultoria, DD, que desenvolveu o programa de colocação orientada com a inclusão de 7 profissionais PCDs surdos ou deficientes auditivos da empresa cliente. E 2 profissionais surdos que participaram do programa de colocação orientada desenvolvido pela empresa DD e contratados pela empresa ST. Os dados foram coletados por meio de entrevistas com os gestores e pela aplicação de um formulário online submetido aos profissionais surdos. Esse estudo ele foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC, tendo recebido esse número. Os resultados desse estudo serão apresentados em 3 áreas distintas. Começaremos com a apresentação da empresa de assessoria, identificada pelas letras DD. Em seguida, apresentaremos a empresa cliente e, finalmente, os dados obtidos com os profissionais PCDs surdos. A empresa de assessoria considerada nesse estudo é uma entidade sem fins lucrativos que atua na educação de surdos e no atendimento clínico a pessoas com alterações de audição, voz e linguagem. Ela oferece aos seus clientes o programa de empregabilidade, cujo objetivo é colaborar com a inclusão profissional do PCD surdo por meio de qualificação profissional e colocação no mercado de trabalho. Além disso, no auxílio no desempenho dos profissionais surdos, de suas relações no ambiente de trabalho e também fornecendo assistência a empresas, órgãos públicos, universidades e ONGs no cumprimento da lei de cotas e na ampliação da diversidade institucional e da responsabilidade social. Os serviços de assessoria em acessibilidade de surdos são constituídos por workshops e treinamentos de Libras, fundamentados nas situações do cotidiano, com enfoque nas relações estabelecidas no ambiente escolar, de trabalho ou no atendimento ao cliente surdo, com encontros de sensibilização que visam desmistificar a surdez e a desenvolver a comunicação entre surdos e ouvintes. Além disso, possibilita a capacitação de surdos em competências técnicas e comportamentais para posterior inclusão no mercado de trabalho, sua permanência e evolução profissional. Em relação à empresa contratante dos seus serviços, ela fornece informações básicas sobre a postura mais adequada dos ouvintes ao se comunicarem com os surdos, além de conhecimentos básicos em Libras. A empresa ela atua no processo seletivo, realizando levantamento de áreas, funções e perfis profissionais, visando a identificação de postos de trabalho que sejam mais adequados à contratação de PCDs surdos. Com os gestores dos PCDs surdos, a empresa de consultoria ela faz acompanhamento semanal para alinhamento das necessidades, treinamentos técnicos, auxílio nas relações interpessoais e na instrumentalização para facilitar a comunicação com os profissionais surdos incluídos na empresa. O programa de empregabilidade ele oferece 2 produtos. Oferece, de um lado, o curso de aprendizagem com duração aí de 2 anos nas áreas ocupacionais, tanto para PCDs quanto para aprendizes.
Além desse produto, também oferece a colocação orientada de PCD surdo com duração de até 1 ano e meio. São selecionados jovens PCDs surdos que concluíram o curso de aprendiz surdo oferecido pela empresa de assessoria DD e com idade que varia entre 16 e 40 anos. Esse trabalho é composto por uma fase de recrutamento, seleção e admissão e depois por 3 etapas de treinamento e desenvolvimento. O programa considerado nesse estudo é o de colocação orientada de PCD surdo. Quanto à empresa cliente, trata-se de uma empresa do ramo de soluções em tecnologia da informação que atua na linha dos sistemas ITO, BPO e comunicação e colaboração. A empresa é cliente da DD, tendo contratado o programa de colocação orientada de surdos com duração de 12 meses, com o intuito de incluir 7 profissionais surdos, além de capacitar os gestores ouvintes que acompanhariam os serviços dos profissionais contratados, além de mentoria para os profissionais de recursos humanos da própria empresa. Quanto aos profissionais surdos, a coleta de dados ocorreu por meio de uma amostra formada por 2 profissionais PCDs surdos que participaram do programa de inclusão com a aplicação de um questionário online adaptado para os profissionais surdos, com 15 perguntas abertas e fechadas. Os dados quantitativos foram submetidos à análise de componentes principais, técnica de redução de dados, onde o objetivo principal é a construção de uma combinação linear das variáveis principais que representam a totalidade dos dados obtidos. Os dados qualitativos eles foram submetidos à análise de conteúdo de Bardan. 2 profissionais participaram desse estudo e foram identificados do sexo masculino, com idades entre 16 e 24 anos, que se identificaram como surdos e que ocupavam o cargo de auxiliares administrativos e trabalhavam na empresa há mais de 1 ano. Quando indagados sobre o seu conhecimento em relação a Libras, linguagem brasileira de sinais, os participantes afirmaram conhecer e dominarem a língua dos sinais, porém conheceram essa linguagem através de diferentes agentes, um deles através de um amigo e o outro participante em uma escola bilíngue. Nenhum dos 2 a conheceu em seu âmbito familiar, tendo acesso à língua natural tardiamente, o que evidencia uma dificuldade enfrentada pela comunidade surda, comprometendo sua socialização na própria comunidade e na comunidade ouvinte, já que estar incluído em uma língua é primordial para o desenvolvimento de uma identidade enquanto sujeito. Quanto à língua portuguesa, um dos participantes afirmou conhecer somente um pouco, e o outro participante conhecer a língua portuguesa mais ou menos. O que sabe pouco não respondeu a todas as justificativas escritas solicitadas no questionário, fator que pode estar relacionado ao seu pouco domínio da língua portuguesa. Outra dificuldade muito comum é encontrada na comunidade surda. Tal dificuldade relaciona-se à aprendizagem tardia da língua materna, por parte do surdo, bem como a dificuldade de acesso a uma educação de qualidade que respeite a especificidade do surdo ao ensinar a língua portuguesa. Ambos os participantes classificam como bom o acompanhamento recebido pela empresa de consultoria D&D e concordam que o programa de colocação orientada fez toda a diferença para que conquistassem, se mantivessem e se desenvolvessem profissionalmente na empresa contratante, contribuindo aí para a conquista, inclusive, do seu primeiro emprego. Um dos participantes mencionou ter encontrado dificuldade para se comunicar com seus colegas de trabalho, porém ele não esclareceu o tipo de dificuldade que ele encontrou, enquanto o outro participante mencionou não ter encontrado dificuldade alguma.
Apesar dessa divergência, quando questionados se o trabalho desenvolvido por eles alguma vez teria sido prejudicado pela dificuldade de comunicação entre surdos e ouvintes não sinalizadores, ambos concordaram que sim, principalmente na compreensão da língua portuguesa. Eles acreditam que o trabalho de sensibilização que a empresa de consultoria DD desenvolveu com os gestores, como, por exemplo, workshops de sensibilização e o curso de Libras para os gestores, melhorou a comunicação entre eles e os seus colegas. Eles também acreditam que o seu jeito surdo de ser foi respeitado em seu ambiente de trabalho. Porém, esse respeito ocorreu somente por alguns, o que pode estar relacionado ao fato de que nem todos os funcionários da empresa contratante foram alvo das intervenções realizadas para a inclusão do profissional surdo durante seu processo de socialização organizacional. Ambos os participantes acreditam que os surdos têm dificuldades em conquistar um trabalho. Essa dificuldade ela está relacionada ao desconhecimento por parte das empresas e da população em geral de que a diferença entre surdos, deficientes auditivos e ouvintes se dá apenas no diferente modo de comunicação utilizado por eles e no pertencimento a culturas diferentes. Para eles, a comunidade ouvinte tem medo de se comunicar com a comunidade surda. Por essa razão, não tentam interagir com eles. Por fim, eles afirmam que não há diferença entre surdos e ouvintes. Ambos são capazes de trabalhar de igual maneira. Para ambos, o não ouvir não pode ser um problema para os empregadores na contratação do surdo ou do deficiente auditivo, e que eles devem considerar se esse profissional trabalha bem ou não, ou seja, as suas competências para a função e não a sua deficiência. Em relação às considerações finais, podemos afirmar que durante séculos os PCDs eles encontraram dificuldades para vivenciar as experiências que o trabalho poderia proporcionar, dadas as barreiras que enfrentavam para serem inseridos nos diferentes âmbitos sociais. Sabe-se que através do trabalho, o homem estabelece relações pessoais, se desenvolve e tem acesso a sentimentos de pertencimento e de satisfação pessoal. Tal aspecto foi observado nesse estudo, pois os participantes, em seu primeiro emprego, demonstraram grande satisfação com a condição de empregabilidade que possuem, embora soubessem que as condições de trabalho oferecidas não seriam as ideais e poderiam ser ainda melhoradas. Constatou-se que o programa desenvolvido pela empresa de consultoria D&D produziu mudanças no cenário da inclusão do PCD surdo no mercado de trabalho. Os profissionais que participaram do estudo, eles percebem que sem as intervenções realizadas, eles não poderiam seguir em seus postos de trabalho, ou talvez não da maneira como gostariam. A contratação de surdos exige adaptações no âmbito laboral, uma vez que as especificidades desse público são distintas das necessidades dos ouvintes. Se uma empresa realiza tal contratação, mas não investe em adaptações necessárias por desconhecer a necessidade delas, dificulta a socialização e o bom desempenho de seu funcionário surdo em termos de produtividade e de satisfação. Apesar da concepção errônea, disseminada socialmente, de que o surdo é incapaz ou pouco hábil para o trabalho, muitas empresas têm visto a comunidade surda com grande potencial para o mercado de trabalho depois da criação da lei de cotas. Como consequência, o número de contratação de surdos aumentou consideravelmente. Tal interesse tem se mostrado longe da responsabilidade social, pois relaciona-se mais com a obrigatoriedade imposta pela lei. Esse aumento tem facilitado a inserção do surdo no mercado de trabalho, porém não necessariamente tem garantido seu desenvolvimento e sua permanência nele. Um programa de colocação orientada como oferecido pela empresa D&D
auxilia no desenvolvimento profissional, demonstrando que esse é um fator primordial para que o surdo se mantenha empregado e para que a empresa contratante esteja satisfeita com o seu desempenho. Um dos principais fatores para que o surdo exerça um bom desempenho laboral relaciona-se à apropriação de sua língua por parte de seus colegas de trabalho, uma vez que seu desconhecimento por parte da comunidade ouvinte tem intensificado as dificuldades de comunicação entre surdos e ouvintes, desencadeando conflitos no contexto laboral. Sabe-se que a comunicação entre ouvintes e surdos nem sempre ocorre de forma adequada. Isso porque o meio de comunicação dos ouvintes se dá pelo canal audiovisual, enquanto a do surdo ocorre pelo canal visual-motor, visoespacial. Para que a inclusão social do surdo ocorra, são necessárias ações tanto da comunidade surda quanto da comunidade ouvinte. Contudo, grande parte da população brasileira desconhece as características da surdez e a existência da Libras, embora essa seja uma língua oficial do nosso país. Por essa razão, é fácil associar o fato dos funcionários surdos, alvo das intervenções da empresa de consultoria D&D, acreditarem de que o seu jeito surdo foi respeitado em seu ambiente de trabalho somente por alguns colegas, uma vez que as intervenções da D&D foram realizadas apenas em parceria com as equipes gestoras de cada funcionário surdo e não na empresa como um todo. Pode-se concluir com os dados dessa pesquisa que os programas de assessoria em acessibilidade e empregabilidade de surdos, que visam facilitar a inclusão do profissional surdo no mercado de trabalho, ele tem promovido muito mais que o acesso destes no mercado de trabalho. Tem permitido também a sua permanência, seja na manutenção de seus postos de trabalho, seja impulsionando a busca de novos cargos, pois os auxiliam a desenvolverem suas habilidades e defasagens, bem como fazem intervenções no ambiente laboral que são de extrema importância para que eles exerçam bem as suas funções e para que se desenvolvam ainda mais. Além disso, é mister que o Brasil invista em políticas públicas que garantam aos surdos o seu desenvolvimento bilíngue e à comunidade ouvinte que de fato se desenvolva em Libras. Sabe-se que os cursos de graduação, eles oferecem a matéria Libras de forma optativa, quando na realidade ela deveria ser obrigatória. Com isso, essas dificuldades de comunicação entre as duas comunidades, ouvintes e surdos, seria bastante diminuída. Temos consciência das limitações desse estudo, que considerou apenas uma empresa de consultoria em acessibilidade e inclusão de profissionais PCDs surdos, de uma empresa contratante desses serviços, e que faz a inclusão desses profissionais surdos em seu quadro de colaboradores, e de termos ouvido apenas 2 profissionais surdos submetidos a esse programa. No entanto, nós lançamos luz a uma problemática que está instalada, principalmente em relação à necessidade de um ensino de idiomas bilíngue, tanto para o profissional, tanto para as pessoas surdas como para as pessoas ouvintes. Agradeço imensamente a oportunidade de poder trazer aqui alguns dos resultados desse estudo. Muito obrigada